Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana começando aí, hoje é segunda-feira, dia 29 de maio. Começando aí, né? Mais uma semaninha. Essa semana aí estamos na reta final aí da entrega do imposto de renda aí para quem não fez a declaração. Tá finalizando o prazo aí, né? Termina agora na próxima quarta-feira, né, pessoal? Então para quem tá assistindo o vídeo hoje aí, já se preparar aí pro imposto de renda. A gente está gravando esses vídeos aí em respostas aos comentários, né? Então é um vídeo, apesar de não ser ao vivo, é como se fosse ao vivo, tá, pessoal? Então do jeito que eu gravo aqui, eu finalizo a gravação e a gente posta ele aí no ar, tá bom, pessoal? Então, alguma falha aí, a gente às vezes pensa uma coisa e o pensamento vai na frente, atropela as palavras, aí é comum, né? Às vezes esquece alguma palavra na hora de falar, dá um branco, é normal, né, pessoal? Tá praticamente como se fosse ao vivo, né? Vamos lá para os nossos... Eu separei aqui dois comentários, vamos mudar a nossa tela aqui então. Primeiro a gente vai comentar aí sobre o Alexandre, mandou um comentário bem legal aí pra gente, tá? E ele comenta aqui, ele fabrica os tijolos sem aqueles encaixes, né, o macho, né? Então ele fabrica os tijolos planos, tá? E ele tá perguntando pra gente aí se a gente já fabricou esses tijolos, né? Então aqui, ó, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Pergunto a você, você já chegou a fazer alguma obra com os tijolos planos, né? Ou se já acompanhou alguma execução, qual a sua opinião a respeito, tá? Então vou falar um pouquinho sobre esse assunto e depois a gente vai comentar aí sobre a questão aqui dos vergalhões. Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Então, pessoal, essa questão dos tijolos planos aí sem os encaixes, né? Eu não tenho muita experiência em utilizar tijolos planos sem os encaixes. Para ser sincero, há muito tempo atrás a gente teve um problema na primeira fiada e aí a gente teve que desbastar esses encaixes, praticamente remover todos os encaixes de uma fiada para fazer a correção, né? Porque a partir do momento que você tem o encaixe, você não consegue aí muita mobilidade desse tijolo, né? O máximo que você consegue movimentar ele é cerca de 1 milímetro aí, né? 1 ou 2 milímetros, né? De variação que você tem aí nesse encaixe, né? E uma vez que você não tem esse encaixe, você tem mais flexibilidade, né? Você consegue aí movimentar melhor esses tijolos, tá? Em termos de produção, eu nunca produzi tijolos sem esses encaixes machos, mas eu imagino que tem uma facilidade maior, uma vez que é comum a gente ter pequenas fissuras nesse encaixe, né? Se você tiver aí o tubo modelador que faz a modelagem desses furos, se você tiver um desgaste nele, normalmente ele costuma formar um pescoço, né, nesse tubo, e aí ele começa a trincar justamente ali aquela auréola do tijolo ali, né, onde fica o encaixe, né? Então se você não tiver esse encaixe, no aspecto de produzir o tijolo, ele facilita, né? Eu acredito aí que o Alexandre tem um pouco mais de facilidade de produzir esses tijolos em relação à maioria que produz com os encaixes. Do ponto de vista técnico, assim, vou falar assim, do aspecto estrutural de uma parede, eu não vejo que esses encaixes aí façam muita diferença, tá? Até porque pela folga que ele tem aí de 1 ou 2 milímetros, tá? Então ele não tem nenhuma função estrutural ali. E a gente normalmente não utiliza cola naquela região ali, né? A cola geralmente ela é utilizada nas extremidades do tijolo. Então ele realmente fica uma folga ali. Então não é isso que vai dar alguma sustentação estrutural na parede, por exemplo. Então não vejo problema nenhum em remover esses encaixes macho, tá? O único cuidado só é que quando você tem os encaixes, obrigatoriamente ele mantém você dentro daquela paginação, né? Por mais que você queira movimentar o tijolo para um lado ou para o outro, o encaixe não lhe permite fazer isso. Então isso, querendo ou não, contribui para que os frisos do tijolo, né, ou seja, o prumo ali dos tijolos se mantenha, tá? Mas você consegue fazer isso alinhando pelo furo, né? Então
Também não é assim uma objeção de falar assim, ah, não é legal utilizar o tijolo sem o encaixe macho. Eu não vejo nenhum problema, tá? O único aspecto, tá, que você tem aí, e o Alexandre provavelmente deve de conviver com isso, é que hoje, vamos falar assim, acho que mais de 90, 95% dos fabricantes fabricam os tijolos ecológicos com os encaixes. E querendo ou não, o mercado acaba assimilando isso, né? Então quando você chega com um produto diferenciado sem o encaixe, provavelmente você tem um problema de aceitação no mercado, né? Então, estou acostumado com tijolo com encaixe, né? Nunca trabalhei, nunca utilizei tijolo sem encaixe. Então acaba criando aí um certo repúdio, vamos dizer assim, ao produto, né? Pelo fato de nunca ter utilizado, pelo fato de nunca ter visto, todos os tijolos que eu vejo os fabricantes utilizam com os encaixes, né? Então quando ele vai ver um produto diferente, né, sem esses encaixes, acaba criando aí uma objeção, tá? Não que essa objeção seja, assim, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, traga algum problema, né? Mas é uma questão mais comercial, de marketing mesmo, né, do produto. Então eu acredito aí, depois o Alexandre pode até comentar pra gente aí, deve de encontrar alguma resistência, tá? Eu me lembro aí de já um comentário nesse sentido aí, quem também já produziu tijolos dessa forma aí, foi o Isaac, lá da VaptVupt, né? Um abraço aí ao Isaac, se ele estiver assistindo nossos vídeos aí. Ele também fabricava tijolos planos, se eu não me engano ele parou de produzir, começou a produzir com encaixe, justamente por esse aspecto mais comercial, mais de marketing do tijolo. Mas do ponto de vista assim, de facilidade de produção do tijolo e muitas vezes até do próprio assentamento também, né, favorece um pouco mais a utilização de réguas, de nível, né? Ele ajuda nesse aspecto, né? Porque aquele encaixe do tijolo acaba atrapalhando um pouco, né? Nesse aspecto eu já assisti vídeos aí falando que o encaixe do tijolo macho tem que ser voltado para baixo, né? Falando assim, ó, quem assenta tijolo com encaixe macho para cima, tá errado. Pessoal, de forma alguma, tá? De forma alguma, você pode assentar sim os tijolos tanto com os encaixes para cima ou para baixo, tá? Não tem problema nenhum, nenhuma das duas formas estão erradas. Ambas trazem algumas vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas assentam com os encaixes macho para cima, tá? E um fato, tá, que justifica isso, se fosse verdade que construir com os tijolos macho para cima estivesse errado, todas as canaletas elas seriam produzidas, na parte de baixo da canaleta, elas seriam produzidas com um macho na parte de baixo. E eu nunca vi uma canaleta sendo produzida com encaixe macho para baixo, tá? Todas as canaletas, elas na parte inferior da canaleta, é o encaixe fêmea que a gente tem ali. Então se você está subindo a parede com o encaixe macho para cima, ele se encaixa perfeitamente no encaixe fêmea da canaleta. Se você constrói com o macho virado para baixo, quando chega na canaleta, a gente tem ali na verdade fêmea com fêmea, né? A canaleta é fêmea a parte de baixo dela. Então por aí você já vê que não tem fundamentação nenhuma dizer que quem constrói com o encaixe macho voltado para cima está errado, de forma alguma, tá? Inclusive até quem fez esse vídeo, né, quem fez essa propaganda dizendo que isso estava errado, as canaletas que ele produz tem um encaixe fêmea, né? Então qual que é o sentido disso, né? Por que ele produz as canaletas com encaixe fêmea e vem falar que quem constrói com macho para cima está errado? Não faz menor sentido, né, pessoal? Tá bom? Então assim, ó, essa questão aí dos encaixes, né? Quem sabe no futuro pode até mudar isso, né? E o pessoal aderir a esses tijolos sem os encaixes machos aí, mas hoje o que predomina, né, são os tijolos com encaixe, as pessoas estão acostumadas a trabalhar dessa forma. Então, depois o Alexandre comenta pra gente, aí ele deve de encontrar alguma resistência, muitos clientes acho que devem de questionar bastante ele. Agora, obviamente que se ele fabrica os tijolos somente para utilização própria, para as obras dele, né,
Então ele não encontra essa dificuldade porque o foco dele não é vender tijolos para terceiros, mas sim utilizar os tijolos nas suas obras. E pelo que ele comenta aí, na construção com os tijolos sem esses encaixes, ele percebe aí sim um ganho, né, de produtividade pelo fato de facilitar aí a questão de você trabalhar com uma régua, trabalhar com nível, né, facilita aí essa parte, tá? Então voltando lá, vamos ver a próxima pergunta aí, vamos lá. Eu não sei a pronúncia exata, se é Jason o nome dele, vamos chamar de Jason aí, depois você me corrigem, tá? Se a pronúncia do seu nome é essa, tá? Então ele pergunta aqui, ó, eu tenho duas sugestões de vídeo, ferragens para a obra. Você sugere a utilização de 6,2 milímetros para as colunas, mas a maioria das orientações que vi são 8 milímetros, né? Pode falar mais sobre isso? Então legal, assunto aí sobre as ferragens. Vamos voltar lá para a nossa tela. Então assim, tem vários vídeos aí que a gente comenta, né, pessoal, nas nossas obras, inclusive essa que vocês estão observando aqui, aqui foi utilizado ferragens aí de 6 milímetros nos groutes, 6,2 milímetros aí, que é 1/4 de polegada, né. Essa questão, pessoal, dos groutes, a gente precisa observar quais os esforços que estão presentes nessa coluna, tá? Então, o principal esforço que a gente tem aí nessa coluna são esforços aí de compressão. A gente tem toda a carga que a gente tem sobre essa coluna, né? Tanto o peso dos próprios tijolos, né? Com toda a parte de cobertura, tudo isso aí tá fazendo uma força, né? Exercendo uma força nessas colunas, tá? São elas que vão dar a sustentação na nossa obra, tá? E os esforços de compressão, quem é o responsável por resistir a esses esforços de compressão é o concreto, tá? Não é o aço. O aço ele é muito bom em resistir forças de tração. A gente comentou várias vezes sobre isso. Eu vou deixar um card aqui de um vídeo que a gente fala aí sobre a segurança das obras, né? E eu comento um pouco mais sobre esse assunto aí das ferragens, tá? Eu vou deixar aí, mas basicamente é isso, tá? Quem resiste força de compressão é concreto. Então, acaba sendo meio que desnecessário eu utilizar uma ferragem muito de bitola maior nesses groutes, como por exemplo eu já vi aí pessoal especificando 10 milímetros, tá, para um grout num tijolo de 12,5 por 25, pessoal, é exagerado, tá, acaba promovendo muita fissura nos tijolos devido à questão aí de dilatação e contração desse aço no interior do grout. A área do grout ela é bem reduzida, né, a gente tem aí basicamente aí 55, 60 milímetros só de diâmetro nesse grout, né? E aí quando eu coloco uma barra de 10 milímetros, eu estou limitando mais a área de concretagem, né? Já vi muitas obras aí com problemas de fissura, que você vê de cima e embaixo assim, aquela microfissura, né, no tijolo, e aí você vai observar exatamente um ponto de grout. E a gente observou aí ao longo do tempo nas obras que é comum, é mais comum de acontecer, tá? Não é o único motivo, a única razão disso, tá? Mas a gente observou que em obras com ferragens de bitolas maiores acaba acontecendo, favorecendo mais isso, tá? Aí eu aproveito aí, mas é claro, você pode utilizar um vergalhão de 8 milímetros, não tem problema nenhum, tá? O aconselhamento que eu dou, assim, você utilizando 6,2 milímetros é suficiente, tá? A menos, é claro, você tem lá uma extensão de parede muito longa, tá? Acima de 4, 5 metros, sem nenhum intertravamento, sem nenhuma parede fazendo divisória, né, ou uma coluna, obviamente que essa parede ela vai tender a ter esforços laterais. E aí nesse caso, uma ferragem de bitola maior acaba contribuindo para estabilizar melhor essa parede, tá? Mas aí assim, são detalhes de projeto, né? Precisa de uma análise aí mais apurada em termos de projeto, tá? Então assim, a grosso modo, você pode utilizar vergalhões aí de 6,2 milímetros na vertical, vai economizar um pouco, afinal de contas aí o preço do aço hoje não tá barato, né, pessoal? E o que, no caso de você ter
2, 3 pavimentos, o que normalmente você faz, ao invés de utilizar uma bitola maior, é reduzir o espaçamento desses groutes, né? Então se você utilizava lá groutes de a cada 1 metro, você reduz aí para 75 centímetros ou 50 centímetros, né? Então você aumenta o número, você distribui melhor esses groutes, né? Você tem uma distribuição melhor aí de carga nesses groutes, tá? Mas não necessariamente precisa aumentar a bitola desse aço, tá? Agora, um detalhe que eu chamo a atenção e que eu vejo aí, tanto na prática como eu vejo alguns vídeos aí mostrando, é a questão da resistência desse concreto e principalmente a questão da cura desse concreto no interior do grout, tá, pessoal? Eu vejo aí o pessoal às vezes fala assim, precisa molhar os groutes antes de encher. Aí já vi alguns vídeos, o pessoal vem com uma canequinha, joga um pouquinho de água lá, pronto, molhou o grout. Pessoal, não deve fazer dessa forma, tá? Precisa encharcar os tijolos, tá? Quanto mais encharcado tiver esses tijolos na região de grout antes do enchimento, mais prolongada será a cura, tá? Inclusive, depois de concretado no dia seguinte, se você voltar a molhar lá, melhor. Quanto mais lento for essa cura desse grout, mais resistente será esse concreto. E esse concreto, ele precisa ter uma boa resistência. É ele que vai ser o responsável pela estrutura da sua obra, né? Então, fazendo uma conta de padeiro, um tijolo aí na média, né, 12,5 por 25 por 7 de altura, pesa em torno aí de 3,4 quilogramas, né? Imaginando que a gente tem uma absorção de água aí na média, vamos falar em 15% de absorção de água, a norma coloca um limite até 20%, né? Então fazendo uma conta aí, imaginando que cada grout lá ele vai no mínimo interagir com 2 tijolos, tá? Então a gente teria aí em torno de meio litro de água por tijolo de absorção, 2 tijolos seria 1 litro. Se você pegar aí 14 fiadas, aí 1 metro de altura de grout, a gente teria aí por grout em torno de 14 litros de água para a gente encharcar esse tijolo, tá? Aí vocês vão tendo uma noção. Quando a gente despeja água no tijolo, eu acredito que em torno de 50% dessa água é absorvida, né? Boa parte da água acaba escorrendo para baixo ou irradiando aí para os tijolos nas laterais. Então se a gente considerar que 50% dessa água vai ser absorvido por aqueles tijolos que estão no grout, você precisaria aí, para ter aí uma boa, encharcar bem esses tijolos, em torno de 30 litros de água aí para cada metro de grout que você vai preencher. Olha só, imagina você chegar com uma canequinha aí, né, um baldinho aí de 2, 3 litros e jogar no grout e achar que ele já tá molhado. Não está, tá? O ideal, se você conseguir trabalhar com um esguicho, deixar a abertura bem pequena, né, não deixar um volume grande de água e deixar ele bastante tempo em cada grout ali, é o ideal, tá? Para ele encharcar bem. Então vocês imaginam, aí vou preencher 10 groutes, né, com 1 metro, você já gastaria em torno aí de 250, 300 litros de água, tá? Então, ó, vai tendo uma ideia aí do volume. E isso, pessoal, é muito importante você encharcar esse tijolo para que a cura desse concreto seja lenta. Eu já cheguei a verificar obras, tá? Que teve que desmanchar um pedaço, e aí você chega lá com uma talhadeira, por exemplo, sem nenhuma dificuldade, vai batendo no concreto do grout, e ele começa a esfarelar com muita facilidade. Isso não pode acontecer, tá? Esse concreto, ele precisa ser bem resistente, né? É ele que vai resistir toda a carga aí de compressão, né? Os tijolos acabam ajudando um pouquinho para segurar essa carga, mas a função principal aí é justamente por isso que a gente tem esses groutes, né, esses preenchimentos, tá, pessoal? Então, vale muito mais atenção você fazer uma boa concretagem, tomar cuidado com a cura desse concreto, do que você utilizar um vergalhão aí de 8, de 10 milímetros nesse grout, né, achando que você vai ter uma resistência. Na verdade, você está utilizando um aço de bitola maior do que o necessário. Esse aço seria para tração, na verdade, a função dele ali não seria resistir cargas de compressão. E o concreto, né, que tem a função de resistir essas cargas de compressão, muitas vezes o pessoal, se não fica atento aí, acaba
tendo um concreto de baixa resistência nesses grouts, né? Então vale muito mais a pena investir aí nessa concretagem, tá? Na manutenção dessa umidade durante o processo de cura aí desse microconcreto, né? Geral, a gente fala concreto, mas o correto aí seria um microconcreto, né? A gente não utiliza aí pedras, a gente utiliza pedrisco, tá? São pedras menores aí, né? Na verdade, o pedrisco mesmo aí, para a gente ter o preenchimento desses groutes, né? O termo grout aí muitas vezes a gente acaba utilizando como sendo a coluna em si, mas existe aí a massa pronta, né, que a gente chama de grout, né, que você compra o grout pronto, né, que seria uma mistura aí com esses micro agregados aí, na verdade, né, que a gente chama de microconcreto daí, né? Seria isso aí, tá, pessoal? A gente acaba popularmente chamando de grout essas colunas, né, que a gente faz aí dentro dos tijolos, tá bom? Então, pessoal, o conteúdo de hoje é isso, né? A gente respondeu aí e eu queria agradecer demais aí pela interação de vocês, né? Os comentários aí, tá muito legal. O canal aí voltou a crescer, a gente ficou um período grande aí sem postar vídeos. Estamos chegando aí, né? Acho que falta pouquíssimos inscritos aí para chegar a 9.000, né? Então acho que, pelo menos hoje de manhã eu olhei, acho que faltavam 11 inscritos aí para chegar a 9.000, né? Uma marca, assim, um número que jamais a gente imaginou que iria chegar nesse número. E na verdade, se vocês observarem lá, desde o primeiro vídeo que a gente postou lá, a gente não tinha pretensão nenhuma aí de se tornar um youtuber, né? E a coisa vem evoluindo, é bacana receber o feedback positivo de vocês aí, né? A gente acaba ajudando, acaba contribuindo, e isso é muito legal, tá bom? Um grande abraço, uma excelente semana para vocês aí, fiquem com Deus, fiquem bem!